Bom dia, boa tarde ou boa noite, quem sabe. Eu me chamo Carla Cristiane Farias Monteiro, estudo na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, né, na disciplina Letras, licenciatura em Língua Portuguesa. Né, a disciplina é Literatura Brasileira 3, ministrada pelo professor Abílio Pacheco, né, onde o tema do nosso trabalho se chama Literatura Comparada, Personagem e a Representação Feminina em Chove nos Campos de Cachoeira e Torturado. Nosso plano de apresentação ficou assim: justificativa, breve biografia dos autores, resumo dos romances, elementos narrativos, personagens e representação feminina na obra. Justificativa. A luta feminina, a conquista de cada direito, como o voto, a igualdade salarial em mesma função, o direito ao estudo, ao ensino, exercer quaisquer profissões e barreiras que se quebram ao longo do tempo, me fizeram escolher esse tema. Né? A própria luta da mulher na sociedade, né? Que me fizeram também estar querendo falar desse assunto no decorrer do trabalho. Breve biografia dos autores. Dalcídio Jurandir Ramos Pereira foi um romancista brasileiro. Ele nasceu dia 10 de janeiro de 1909, em Pontas de Pedra, Pará, e faleceu dia 16 de junho de 1976, no Rio de Janeiro. Dalcídio Jurandir, ele é paraense da ilha de Marajó. Nasceu, como já disse, em Ponta de Pedras, que logo pequeno ele foi para a Cachoeira do Arari. O autor, de origem bem humilde, foi para a capital de Belém para estudar e logo depois, para o Rio de Janeiro. Teve seu primeiro romance publicado em 1940, Chove nos Campos de Cachoeira, onde foi premiado com o prêmio de Dom Casmurros da literatura pelo edital VES, onde tinham como júri Oswald de Andrade e Raquel de Queiroz e Álvaro Moreira. Já Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador, Bahia, né, no ano de 1979, é graduado e mestre em Geografia pela Universidade Federal da Bahia. Sua estreia na literatura se deu através do livro de Contos Dias, em 2012. Já em 2018, seu romance, Torturado, conquistou o prêmio Leia em Portugal, por unanimidade. Sobre a sinopse aqui de Chove nos Campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir, ele é um romance que se passa em Cachoeira do Arari, como já foi bem mencionado aqui. A história gira em torno de dois protagonistas, Alfredo e Eutanásio. Eutanásio, no caso da história, ele será o segundo protagonista da história, que era o seu irmão mais velho, Alfredo, que era um menino bem humilde em Cachoeira do Arari, e que, para ter um futuro melhor, ele queria estudar na capital, queria ir para Belém. No entanto, ele travava uma barreira muito grande, ele tinha uma barreira muito grande com seu pai, que não tinha condições financeiras, né, de estar mandando o seu filho, esse menino, para lá, para a capital. Então, ele esbarrava ainda com seu pai, nessa grande dificuldade aí, que era de mandar Dalcídio para a capital para estudar. Né? Alfredo, ele tinha um caroço de Tucumã, onde ele brincava, e com esse caroço de Tucumã, ele podia estar realizando, ou, em sua imaginação, os seus sonhos. Tá? Ele sonhava em mudar aquela situação extrema de sua pobreza, e em sua volta, no entanto, em mudar aquela situação de extrema pobreza,
de sua volta. No entanto, já Eusébio, seu irmão mais velho, de 40 anos, ele era totalmente o oposto de Alfredo, pois ele passava a não ter mais sonho, ele não acreditava mais na vida, ele nutria o seu amor, ele nutria um amor por uma moça que o desprezava, que o tempo todo ela o desprezava, ela não queria. Ele tinha uma doença infecto-contagiosa que se chamava sífilis, que não tinha, na época, não tinha cura. E ele era uma pessoa muito ranzinza, tá? E ele parece que ele estava assim somente esperando a morte, né? Não tinha sonhos, não conseguia concretizar nada, e para ele parece que a vida tinha acabado. Já em Torturado, de Itamar Vieira Júnior, o romance se passa em uma fazenda, né? Um lugar chamado Água Negra. E lá viviam várias pessoas negras, podemos chamá-las de quilombolas, que trabalhavam na fazenda em troca de comida e alimentação, né? Moradia. A história inicia-se com a protagonista, Bibiana e Belonísia, que encontram uma mala da avó delas, né? Donana. E elas ficavam super curiosas para saber o que se escondia naquela mala. Então, ao verem que a avó não estava atenta, as duas meninas pegaram a bolsa e descobrem o que lá dentro? Uma faca, tá? Que havia lá dentro. A partir desse acontecimento, a vida das meninas revoluciona-se completamente. Uma das meninas fica sem falar e a outra com uma cicatriz na língua, por conta dessa bendita faca, né? E aí, o legal do livro é que alguns episódios são narrados pela perspectiva de duas irmãs, pela perspectiva das duas irmãs, e logo após aparece um terceiro narrador, né, misterioso, onisciente, tá? Então, assim, um segundo ponto de vista, uma das irmãs, ela se apaixona pelo mesmo rapaz, já um ponto de vista da outra é bem diferente, né? Há, assim, assassinatos no meio do enredo, conflitos agrários, luta pela terra, violência doméstica, né? Falando sobre fé e etc. Tudo isso o livro nos mostra com reflexões muito profundas, né? Além disso, há o mistério da tal faca, né? Da qual falei no início, né? No início, que será desvendado porque o objeto era tão importante para a Dona Ana, e que nenhum dos personagens tem a resposta, a não ser o último narrador, personagem misterioso. E o final da história ainda é mais intrigante, chegando quase aos pés da dúvida que Machado de Assis deixa em Dom Casmurro, né? Aqui agora vamos falar do elementos narrativos, personagens, né? As personagens planas e personagens esféricas, conceitos definidos por Forster no livro de Antônio Cândido, Personagem de Ficção. Onde dou o exemplo aqui em Chove dos Campos de Cachoeira, Alfredo e Eusébio, e em Torturado, Bibiana e Belonísia, né? Bem, nesta parte do trabalho, nós iremos analisar os personagens. Para isso, nos basearemos no conceito de personagem plana e personagem esférica, de Forster, que é citado por Antônio Cândido,
no livro Personagem de Ficção. Bem, quando falamos em algum livro que gostamos, lembramos logo quem? Dos personagens, né? Pois é através dele que as histórias se desenrolam. Né? Para entendermos melhor o que é personagem plano e esférico, eu vou já explicar, peraí. O personagem plano é aquele que não tem muitas mudanças, né, de caráter ou psicológicos no decorrer do enredo. Parece que a pessoa é apenas um ângulo, como são os personagens de desenhos infantis. Já os personagens esféricos, eles são aqueles imprevisíveis, né? Que passam por angústia, confusões psicológicas, etc. Normalmente, são personagens mais difíceis de serem compreendidos, que é no caso aqui do Chove nos Campos de Cachoeira, Alfredo, que Alfredo ele vem com aquele personagem do início ao fim, ele já tem aquela percepção, ele tem um objetivo, no caso, né? Ele sabe que ele quer estudar, ele sabe que ele quer sair de Cachoeira do Arari, ele quer ganhar o mundo. Já Alfredo, ele é totalmente ao contrário. Eusébio, no caso, desculpa. Eusébio, ele, no caso, ele já é desmotivado, ele é ranzinza, ele não acredita mais em nada, nos seus sonhos, acha que nada vai mais dar certo. Ele já está assim, naquele estágio de que, tipo assim, esperando a morte chegar, né? E aí, já em Torturado, no caso de Bibiana e Belonísia, é que no início do enredo nós achamos que Bibiana será a personagem principal, né? Porém, a maior parte da história é sob a perspectiva de Belonísia, que no início do enredo, Belonísia vive à sombra dessa irmã, e depois mostra-se alguém corajosa e valente, né? Aqui vamos falar agora da representação feminina, né? Neste âmbito, analisaremos como a mulher era vista e o que se esperava dela nas décadas de 30 e 40, quando o romance foi publicado. E para isso, basearmos no artigo escrito por Sueli Façanha, Acunha e Joana da Silva, no artigo. Elas abordam a respeito da representação feminina, né, no livro Chove nos Campos de Cachoeira, como essa representação são repassadas na sociedade, né, como essa mulher era vista antigamente e até como ela chegou nos tempos de hoje, né? Essa representação, essas personagens, se nós vamos ver mais nitidamente lá nos Campos de Cachoeira, com a personagem Dona Amélia, né? Chove nos Campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir, em sua obra literária, ela vai retratar justamente essa figura feminina através da personagem Dona Amélia, onde a sua contextualização se dá na região amazônica, ela é uma mulher amazônida, né? Vive na Amazônia aqui. E com a chegada dos portugueses, a gente retrata um pouco lá a nossa história, onde a chegada dos portugueses e com essa chegada dos portugueses, elas foram submetidas a relações de poder, né? Através do passado, a gente pode estar vendo essa sociedade patriarcal, né? E que da onde vem? Lá das nossas antigas, né?
na nossa sociedade, onde essa mulher foi relações de poder entre as classes, gêneros, raça e etnia. E é através desse contexto que surge a mulher vista socialmente como um ser inferior ao homem. E quando falamos de mulher negra, logo é acometida de discriminação, né, racial, sexual e muitas outras mais. Já em Torturado, essa representação feminina, ela se dá pelas relações familiares, raças e tradições religiosas afro-brasileiras, e a questão de como se reflete essa questão da escravidão, né? Da escravidão na sociedade, mesmo o nosso país já sendo um país livre, né? Da escravidão. E isso, em uma segunda fase, o romance de Itamar Vieira, ele abordará um relacionamento abusivo de sua vizinha Maria Cabocla, que sofre constantes agressões, tá, de seu marido. E podemos perceber também, já em Torturado, a reflexão feminina de Bibiana e Belonísia terão um marco assim no cânone nacional, né? Pois, diferentemente dos outros romances, onde as personagens principais femininas são mais frágeis. Já em Torturado, elas são independentes, completas, plenas e autênticas, que fazem delas bem reais. Tá? E aqui nós temos, eu peguei um exemplo, menina não precisa aprender nada do estudo, Vieira, página 81. O que eu quero dizer com essa, que ele queria dizer com essa frase, né? É assim, que, por exemplo, a parte do enredo em que o pai de Bibiana e Belonísia esforça-se para trazer uma escola para a comunidade. Quando ele consegue esse feito, chama os pais das crianças para que eles liberem os filhos para estudar. Porém, muitos pais não queriam que os filhos estudassem, pois tinham que ajudar na roça, e inclusive as meninas, que muitos queriam que apenas que elas se dedicassem aos afazeres domésticos, né? E eles questionavam muito para que essa menina iria estudar, para que isso serviria no futuro, né? E aqui a segunda, Tobias reclamava por pouca coisa, e quase sempre a culpa de tudo estava em mim, página 117. Já o segundo exemplo é de Tobias, que era marido de Belonísia, que no início da relação tratava bem a Belonísia, porém depois, né, quase sempre a gente vê isso bem atual, né? Depois começou a tratá-la com indiferença, né? Donana é a mulher valente, retrato de muitas mães que criam seus filhos sozinhas, né? A gente vê isso, bem atual na nossa sociedade. E Maria Cabocla, ela deixa-nos de coração, assim, bem apertado, né? Quem é a mulher que não vendo a história dela, não vai se compadecer também, se vê um pouco nessa história, né? Pela violência que sofria do marido. E aqui eu vou deixar uma frase de reflexão, né? Cada mulher sabe a força da natureza que abriga na torrente que flui de sua vida. Vieira, página 230. Né? E aqui são as referências, né? De Cândido, né? Do personagem de ficção. Aqui, Cunha, Mulher Preta e o Homem Branco. E Jurandir, Dalcídio Jurandir, né? Que é do Chove nos Campos de Cachoeira.
e Vieira, de Torturado, né? Então é isso, gente. Eu agradeço e peço desculpa pelo nervosismo. Qual foi o tempo?